Glória a Deus. Irmãos, eu gostaria de ler uma palavra com vocês aqui no livro de Isaías, capítulo 26, profeta Isaías, capítulo 26, o versículo é o número 3, Isaías 26, 3. O texto diz assim: Tu, ó Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Vamos ler de novo, Isaías 26, 3. Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque ele confia em ti. Pai, nós te adoramos, nós te glorificamos, Senhor, te pedimos sabedoria, revelação, que o Senhor possa falar conosco de uma forma gloriosa, de uma forma poderosa nessa noite, Pai. Que o Senhor venha gerar confiança e segurança no coração de cada servo do Senhor, em nome de Jesus. Queridos, todos os dias a gente tem o hábito de estar orando, pedindo uma direção para Deus, para que nós possamos compartilhar a mensagem, a palavra de Deus. E hoje de madrugada eu estava orando, e depois que eu orei um período de madrugada, eu peguei e deitei um pouquinho para dar uma descansada. E quando eu deitei, querido, de repente o Espírito Santo falou no meu coração, e a palavra que o Espírito Santo falou comigo foi a seguinte: confiança gera segurança. Quando estamos inseguros, é porque não estamos confiando totalmente no Senhor. Vou repetir o que Deus falou comigo de madrugada. Confiança gera segurança. Quando nós estamos inseguros, é porque nós não estamos confiando totalmente no Senhor. Então, quando o Espírito Santo falou comigo sobre confiar, que através da nossa confiança em Deus, da nossa confiança na palavra de Deus, nas promessas de Deus, isso deixa nosso coração seguro. Assim como uma criança tem a confiança no seu pai, na sua mãe, quando a criança está no braço da sua mãe, quando a criança está no braço do seu pai, ela encontra segurança. Assim também o cristão, quando ele confia no Senhor, quando ele confia na palavra de Deus, ele encontra segurança. Querido, estamos vivendo no ano de 2021, a pandemia começou no ano de 2020, a pandemia gerou incerteza, insegurança, desconfiança, dúvida, e isso tem atormentado muitos filhos de Deus, muitos cristãos. Tem muitas pessoas que estão deprimidas, pessoas que não têm mais confiança em nada, mas o Senhor continua falando para mim, para você, que mesmo no período da pandemia, mesmo no meio das dificuldades, para a gente olhar para o Senhor, olhar para as promessas de Deus, olhar para a palavra de Deus, porque se você ficar olhando somente para aquilo que está acontecendo no mundo, o seu coração vai estar inseguro. Toda vez que você olha para o mundo, que você olha para as tempestades, que você olha para as dificuldades, com certeza o seu coração fica inseguro, você fica com dúvida, você fica com incerteza. Mas toda vez que a gente olha para Deus, a gente olha para a palavra de Deus, o nosso coração se enche de segurança. O Espírito Santo falou comigo claramente que toda vez, Deus falou assim: olha, note um sinal, todas as vezes que vocês estão com medo, que vocês estão inseguros, é porque vocês, então isso é um sinal que vocês não estão confiando plenamente, totalmente no Senhor, na palavra do Senhor. Querido, existe 3 tipos de crente dentro da igreja. Existe o despreocupado, existe o preocupado e existe o crente confiante. Vou repetir: existe o crente despreocupado, existe o crente preocupado e existe o crente confiante. Eu gostaria de perguntar para você de qual grupo você faz parte: dos preocupados, dos despreocupados ou dos confiantes? Quem é os despreocupados? Preocupado é aquele crente que não dá bola para nada, irmão Luiz. Aquele cristão que ele vive assim e a casa pode cair em volta dele, que não dá bola, é sossegado, né? É o crente sossegado, não dá bola para nada. Agora, por um outro lado, tem aquele que já é extremista. Aquela irmã, geralmente é mais as mulheres, né? Aquela irmã, aquele irmão, que ele fica louco. Qualquer coisinha está preocupado, está ansioso,
o irmão não dorme, fica sem dormir de noite, né? Então esse é o grupo dos ansiosos, despreocupados. Agora tem um terceiro grupo, querido, que tem problema também, passa dificuldade, mas ele é confiante em Deus, confiante na palavra de Deus. Então ele passa pela mesma tribulação do despreocupado e do preocupado, mas o que faz a diferença é que ele é confiante no Senhor. Olha o que Deus fala aqui para Isaías 26, o Senhor falou com o profeta e disse: olha, Isaías, o Senhor vai conservar em perfeita paz aquele que tem um propósito firme. Qual é o propósito firme? Aquele que confia em ti, que confia no Senhor. Então Deus falou claramente com o profeta Isaías que o cristão que tem esse propósito firme no coração de confiar em Deus, independente da situação, independente da circunstância, o resultado sempre vai ser o mesmo. Ele vai ter o quê? Paz. Ele vai ter segurança, ele vai ter estabilidade no meio da dificuldade e no meio dos problemas da vida. O que a Bíblia fala sobre confiança em Deus? Eu poderia citar vários versículos, mas o tempo não dá. Por exemplo, Salmo 125 diz assim: os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanece firme para sempre. Querido, uma montanha, a cidade de Jerusalém, para quem não sabe, a cidade de Jerusalém, ela é edificada em cima de uma montanha, por isso que chama Monte Sião. Os que confiam, o salmista Davi diz que aquele que confia em Deus, ele é como uma montanha rochosa. Uma montanha rochosa pode dar o terremoto que for, que a montanha permanece o quê? Intacta. Assim é o cristão que confia em Deus. Pode vir um terremoto, pode vir a tribulação que for, ele permanece intacto. Tem um outro texto, Salmos 37, não sei se é o versículo 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Então o salmista nos ensina que quando nós entregamos o problema na mão de Deus, o segundo passo é o que? Confiar em Deus, que quem vai fazer a obra é Deus, não é você, não é eu. Mas eu gostaria de ler um outro texto com vocês, que é aqui em Provérbios. Abra sua Bíblia comigo. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6. Olha o que Salomão, quem escreveu o livro de Provérbios, ele disse assim. Provérbios 3, 5. Confie no Senhor de todo o seu coração. Não se apoie no seu próprio entendimento. Não confie em você mesmo, né? Mas reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, ou seja, em todas as áreas da sua vida, e Ele então vai endireitar os seus caminhos, as suas veredas. Então a gente aprende alguma coisa aqui. Em primeiro lugar, aqui a gente aprende o quê? Que nós não devemos confiar em nós mesmos. O que diz aqui? Não se apoie, não confie no seu próprio entendimento. Mas o texto diz: confia no Senhor de todo o seu coração. Em vez de confiar em nós, em vez de confiar nos homens, a Bíblia diz para a gente confiar o quê? Confiar no Senhor em todos os momentos da vida. Reconhecer Deus em todos os nossos caminhos significa confiar nele em todos os momentos. Nós, querido, nós não podemos confiar em Deus somente quando as coisas vão bem. É fácil confiar em Deus quando está tudo bom. Quando a família vai bem, o casamento vai bem, o relacionamento vai bem, os filhos têm saúde, eu estou de bem com os meus filhos, eu estou de bem dentro da igreja, eu tenho um trabalho, eu tenho um salário para me sustentar a minha casa. É fácil confiar em Deus assim. Mas aqui está falando para a gente reconhecer Deus em todos os momentos. Reconhecer que nós devemos confiar e buscar o apoio, confiança em Deus em todo momento da vida, seja no momento bom ou seja no momento ruim. Eu vou dar algum exemplo aqui na Bíblia de pessoas que apoiaram, que confiaram em si mesmo em vez de confiar em Deus. Vou citar Pedro, lá no livro de Mateus capítulo 26, do versículo 11
em diante, ali a palavra do Senhor diz no capítulo 26, que Jesus avisou Pedro e os discípulos, Jesus fez a última Santa Ceia, e Jesus disse claramente para Pedro e para os outros discípulos: olha, daqui a pouco vai cumprir a profecia do profeta que diz: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Então Jesus disse claramente para Pedro e para os discípulos, depois da última ceia: olha, daqui a pouco eles vão me prender, e quando eles me prender, todos vocês vão me abandonar. Quando Jesus falou isso para Pedro, Pedro era tão autoconfiante, tão orgulhoso, que ele disse para Jesus assim: olha, mesmo que todos esses aqui, ele apontou o dedo para os seus amigos, falou: mesmo que todos eles te abandonem, eu jamais te abandonarei. Aí Jesus virou para Pedro e falou assim: mas Pedro, em verdade te digo, que hoje mesmo, antes que o galo cante, de madrugada, você vai me negar 3 vezes. Jesus disse para ele: olha, Pedro, autoconfiante, falou assim: Senhor, mesmo que todos te neguem, olha para você ver a autoconfiança do homem, mesmo que todos te neguem, eu não vou te negar. Jesus falou assim: hoje você vai me negar 3 vezes. E o que Pedro falou para Jesus? De modo nenhum, Senhor, porque eu, o Pedrão aqui, Aroeira, eu estou preparado para morrer com o Senhor. Se for para morrer, eu morro junto com você numa luta, mas ninguém põe a mão no Senhor. Então, querido, a gente vê aqui o cumprimento de Provérbios. Em primeiro lugar, a Bíblia está falando aqui: não se apoie, não confie em você mesmo. Querido, você não deve confiar em você mesmo. A Bíblia diz assim lá em Jeremias 17: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no seu braço mortal, que confia em si mesmo, que é autoconfiante. Querido, eu não estou querendo generalizar aqui, falando para você que você não deve, que você deve viver deprimido, que você deve viver dizendo assim: eu não sou ninguém, tudo que eu faço está errado, eu sou um zero à esquerda. Não é isso que a Bíblia está ensinando. A Bíblia está falando sobre orgulho. O orgulho, a Bíblia fala que Deus, ele abate o orgulhoso, mas ele levanta os humildes. O orgulhoso é aquele que fala que ele é bom, ele é melhor que todo mundo. Por exemplo, o orgulhoso, quando chega dentro de uma igreja e ele toca instrumento, ele chega, senta no banco, vê o Adriano tocar, fala: ixi, que rapaz fraco, olha lá para você ver, só faz nota bicuda, dó, ré, sol, mi menor. Cara, deixa eu pegar esse violão, você vai ver o que é um violonista. O músico chega na igreja, a bateria, só olha o Rafa tocando, rapaz, mas será que o pastor não tem um carinha melhor para tocar essa bateria, não? Pelo amor de Deus, deixa que eu pego na bateria. O orgulhoso chega na igreja e vê os diáconos trabalhando, fala: ixi, mas aquele diácono ali é fraco demais, olha para você ver. Os diáconos não sabem nem trabalhar dentro da igreja. Eu que sou um bom diácono. O orgulhoso está dentro da igreja e ele vira e vê o pastor pregando, ou os obreiros pregando na igreja, fala: rapaz, mas esse obreiro é fraquinho, esse pastor não sabe pregar não. Eu que sei pregar. Então o orgulhoso, ele sempre está acima de todo mundo. Isso é autoconfiança, confiar exageradamente em si mesmo. E a Bíblia nos repreende, nos exorta: olhe, não confie em você, confie em Deus. Deus é o maior, a glória tem que ser de Deus, o louvor tem que ser dado ao Senhor. Mas infelizmente tem muito cristão que confia em si mesmo. Então Pedro, ele confiou nele e ele foi decepcionado, porque Jesus falou que hoje você vai me negar 3 vezes. O que aconteceu? Pedro negou Jesus 3 vezes. E depois ele o quê? Chorou amargamente. Mas agora eu vou contar uma história boa de Pedro também, porque o mesmo Pedro que negou Jesus 3 vezes, porque confiou em si mesmo, teve outros momentos que Pedro confiou na palavra de Jesus, que Pedro cumpriu esse versículo: confie no Senhor de todo o seu coração, reconheça o Senhor em todos os momentos, em todos os seus caminhos. Por exemplo, no livro de Lucas 5, ali fala sobre a pesca maravilhosa. A Bíblia fala que certa vez Jesus chegou na praia e Pedro ficou juntamente com Tiago e João a noite inteirinha pescando, não pescou nada. Quando Pedro desceu do barco de madrugada, Pedro estava lavando a rede
na beira da praia, Pedro, Tiago e João lavando a rede, preocupado. E agora, como que eu vou pagar imposto? O que eu vou levar para casa para comer? Não peguei nada de noite. E Jesus estava chegando do outro lado com uma multidão, a multidão querendo uma cura, uma libertação. E de repente Jesus deixa a multidão e Jesus enxerga Pedro. Jesus chega até o barco de Pedro, senta no barco, olha para Pedro e fala assim: Pedro, por favor, eu vou precisar do seu barco agora. O Pedro, sem questionar, entrou dentro do barco humildemente, se afastou 100 metros da praia, e do barco de Pedro, Jesus estava pregando e ensinando a multidão, estava na praia. Creio eu que Jesus ali começou a falar assim, ó: vinde a mim, todos vocês estão cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Eu sou o bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Então, quando Jesus começou a ensinar, a falar aquelas palavras, a palavra diz que a fé vem por ouvir a palavra. O coração de Pedro se encheu de fé, de segurança, de certeza. Quando Jesus termina de pregar, Jesus fala assim: Pedro. O Pedro achou que Jesus ia falar para Pedro afastar o barco e ir para a praia, porque Jesus ia embora. Não, Jesus olhou para Pedro e falou: Pedro, afasta o barco, vai para o lugar mais fundo do mar agora, que você vai pescar. O Pedro naquele momento ele falou assim: Senhor, olha, eu sou pescador, o horário de pescar peixe é de madrugada, não é 11 horas da manhã. Então, agora não dá peixe, não é para peixe. Mas olha o que Pedro falou assim, ó: eu pesquei a noite toda, não peguei um peixe, nem uma piaba, mas sobre a tua palavra eu vou lançar a rede. Olha a confiança de Pedro. O Pedro que negou Jesus quando confiou em si mesmo foi envergonhado. Mas o Pedro que confiou em Jesus, quando Jesus falou: lança a rede, Pedro, 11 horas da manhã, lança que você vai pegar o peixe. Querido, Pedro, ele obedeceu, ele confiou na palavra de Jesus, e quando ele lança a rede, a palavra fala assim, que Pedro começou a pegar tanto peixe, que o barco de Pedro quase afundou. Pedro teve que chamar mais companheiro com outro barco, porque era tanto peixe que Pedro nunca tinha visto tanto peixe na vida dele. Então, querido, por que Pedro, ele pescou aquele tanto de peixe 11 horas da manhã? Porque Pedro confiou em quem? Na palavra do Senhor. Confia no Senhor de todo o teu coração, e Ele vai endireitar os seus caminhos. Ele vai aplanar os seus caminhos, e Ele vai te dar a vitória com certeza. O mesmo Pedro que negou Jesus e foi envergonhado porque confiou em si mesmo, foi o Pedro que confiou em Jesus e fez uma pesca maravilhosa. Foi o Pedro que, quando Jesus uma vez multiplicou o pão e um peixe, Jesus então, ele antes de subir no monte para orar, era mais ou menos 6 horas da tarde, ele estava na beira do mar da Galileia, tinha os barquinhos, estavam todos ali, e quando Jesus começou a despedir das multidão, Jesus falou assim: Pedro, Tiago, João, entra dentro do barco e pode ir embora, pode atravessar o lago, que eu vou continuar aqui, que eu vou orar. Talvez os discípulos ficou meio preocupados, mas como é que Jesus vai embora depois, né? Mas talvez ele pegue outro barco, né? Alguém vai levar ele. E eles foram embora. E Jesus subiu em cima do monte, começou a orar, ficou a madrugada inteira orando. E a Bíblia diz assim que enquanto Jesus orava no monte, lá no meio do mar, houve uma tempestade. E a tempestade estava quase afundando o barco de Pedro e dos discípulos. E a palavra do Senhor diz que naquele momento eles estavam preocupados, mas de repente Jesus veio o quê? Caminhando em cima das águas. Quando Jesus vem caminhando em cima das águas, no primeiro momento eles acham que era um fantasma, e um fantasma ficou com medo. Mas a palavra do Senhor diz que naquele momento Jesus falou assim: acalme, aquiete, sou eu. A palavra de Jesus gera o quê? Confiança, segurança. Quando Jesus falou para Pedro: sou eu, sabe o que Pedro falou para Jesus? Senhor, se és tu mesmo, me manda ir ter contigo andando em cima das águas. Querido, o único homem da terra, ser humano, que andou em cima das águas, a não ser Jesus, que já é Deus, Filho de Deus, foi Pedro. Ah, mas Pedro afundou, mas Pedro andou em cima das águas. Pedro foi contra toda a lei da ciência, né, que diz que o homem não pode caminhar em cima da água. Tenta caminhar em cima da água, você vê. Eu, quando era mais jovem, que eu converti, eu cheguei no clube uma vez, né,
tinha piscina e eu orei e falei assim, olha, eu vou andar em cima da água. E quando eu pus o pé, falei, a água vai ser agora. Na hora que eu pus o segundo, eu afundei. Aí o Luiz falou, acho que eu tenho que ter mais fé, vou de novo. Em nome de Jesus, vou andar em cima da água. Quando eu pus o pé, pus o outro, eu afundei de novo. 10 vezes. Eu falei, isso aí é só Pedro mesmo para andar em cima da água. Irmãos, a história diz que certa vez, se não me engano, não sei se foi na Itália, em que lugar que foi, que havia algumas crianças que viam um pastor pregando sobre Pedro andando em cima das águas. E perto dali de onde que o pregador estava pregando, havia um rio. E quando chovia, o rio ficava muito furioso. E as águas levavam qualquer pessoa que chegasse perto daquelas águas. E duas crianças, conta a história, uma história triste, que duas crianças vendo o pregador falando que Pedro andou em cima das águas, elas eram pequenas, elas foram até o rio. E quando elas pisaram para elas andar em cima das águas, elas foram levadas pelas águas. História triste, né? Mas voltando na história de Pedro, querido, Pedro foi o único ser humano, através do poder de Deus. Por que Pedro andou em cima das águas, Luiz? Porque Jesus falou, vem. Se Jesus não tivesse falado, vem, ele não tinha como andar em cima da água. Quando Jesus falou, vem, a água acho que ficou dura, acho que a água virou gelo. A água ficou sólida, né? Porque a água é líquida. Quando Jesus falou, vem, a água ficou sólida e Pedro então andou em cima das águas. E por que ele andou em cima das águas? Porque ele confiou na palavra de Jesus. O que Deus falou comigo de madrugada? Confiança na palavra de Deus gera o quê? Segurança. Então Pedro estava bem seguro, eu posso andar em cima das águas, porque Jesus falou. A palavra do Senhor diz que, porém, lá na frente, quando Pedro olhou e viu, e ele pensou, a razão falou mais alto que a fé. Jesus falou que eu posso andar em cima das águas, estou andando em cima das águas, mas tem onda, tem vento aqui, o que eu estou arrumando? Quando Pedro pensou assim, ele afundou. Você viu que interessante? Enquanto Pedro confiava em Jesus na palavra, a água estava sólida, ele estava andando. Mas quando Pedro desconfiou da palavra, o que Deus falou comigo? Que quando estamos inseguros é porque não estamos confiando totalmente no Senhor. Quando Pedro reparou para o vento, tirou o olho da palavra de Jesus e ficou olhando a tempestade do lado, o coração dele ficou o quê? Inseguro. Não estava confiando totalmente no Senhor. Olha que coisa, que palavra revelada agora, querido. Tem muitas vezes que o cristão está passando luta na vida dele, que enquanto ele está olhando para Jesus, ele está andando em cima das águas, ele está vencendo, Mas de repente o problema parece ficar um pouquinho mais difícil, o diabo vem com tudo. Quando o problema vai ficando mais difícil, o crente tira o olho de Jesus. Aí ele fica inseguro e começa a afundar nas águas. Querido, não tire os seus olhos da palavra, não tire os seus olhos de Jesus nesse período de pandemia, porque confiança gera segurança. Por que nós podemos confiar em Deus? Para encerrar a palavra de hoje. Por quê? Números 23, versículo 19 diz assim: porque Deus não é como o homem que mente. Porque Deus não é como o homem que se arrepende. Acaso Deus fala e muda de ideia? Acaso Deus promete e não cumpre a sua palavra? Que coisa poderosa, hein? Por que você pode confiar em Deus? Confiar na palavra dele, querido. Porque Deus não é como o homem. O homem mente, Deus não é mentiroso. O homem, ele promete, mas às vezes ele se arrepende. Não é? Quantas vezes você que é pai, você que é mãe, o seu filho, na hora da empolgação, seu filho chega na hora que você está bem bonzinho, né, irmão Luiz? E fala assim, vovô, ou senão papai, você me dá aquele videogame, né? Agora está chegando o meu aniversário, o videogame mais caro. E você está ali, né, alegre, num momento de descontraído, o moleque é inteligente, né? Vovô, você vai me dar o videogame ali, aquele videogame, o videogame custa 3 mil. E naquela hora de euforia, o pai e a mãe nem presta atenção no que o menino está falando, né? Vai lá brincar, menino, eu dou sim, pode ir lá. Aí de repente chega no dia da semana, o menino fala assim, ei, cadê o videogame? Tá chegando meu aniversário. Mas que videogame, moleque? Olha, aquele dia do aniversário lá, você falou pra mim que ia me dar um videogame. Mas esse videogame é 3 mil. Aí o pai se arrepende. O pai arrepende
daquilo que prometeu dar para o filho. Mas querido, Deus Pai não é como nossos pais. Ele não se arrepende. Quando o Pai Celestial, Ele promete, Ele cumpre. Quando Ele fala, Ele não muda de ideia. Então por que eu posso ter segurança na promessa de Deus? Por que eu posso ter segurança em Deus? Porque Deus não é como o homem, Ele não mente, Ele não muda de ideia, Ele não se arrepende. E quando Ele promete, Ele cumpre a sua palavra. Querido, só para encerrar a palavra de Deus aqui, hoje de manhã, né, como eu disse no começo da palavra, o Espírito Santo falou comigo bem claramente: confiança gera segurança. Quando estamos inseguros, é porque nós não estamos confiando totalmente no Senhor. Gostaria de perguntar para você, querido, nessa noite, como está o seu coração? Como que vai a sua vida? Você está seguro ou você está inseguro? Se você estiver inseguro, querido, é porque você não está confiando totalmente na palavra do Senhor. E eu já falei para você que você pode confiar em Deus. Não confie em você mesmo, confie em Deus. Por que você pode confiar em Deus? Porque Deus não é como homem. Quando Deus promete, Ele cumpre a sua palavra, Ele não se arrepende, Ele não muda de ideia. Então confie totalmente no Senhor. Nós vamos orar agora. Gostaria que você começasse a colocar, a escrever para a pastora ali. A pastora está com o celular. Comece a escrever. E você que precisa de oração, você que precisa de uma resposta de Deus, gostaria de orar para você. Deus está falando para você confiar que Ele vai dar resposta para você. Confiança na palavra gera segurança. Confiar em Deus é confiar na palavra de Deus. Isaías 26, a gente leu aqui o versículo 3, diz o que para nós? Tu, ó Deus, conservará em perfeita paz aquele que tem um propósito firme, que confia em Ti. Então todo cristão que tem um propósito firme em 2021, de confiar em Deus, independente da circunstância, o coração dele vai se encher de segurança e vai encher de paz. Pastora, tem alguém? Talvez você, querido, está precisando de oração. Pastor, não sou eu que estou precisando de oração, mas tem o meu marido, é a minha esposa, é os meus filhos, é o meu tio, é a minha tia, é meu primo, é minha prima, é meu avô, é minha avó. Ah, pastor, é meu amigo que está internado, está com Covid, né? Aqui a gente vai estar orando para os irmãos que estão internados, os irmãos que estão aí com Covid. A gente ficou sabendo que até o missionário, né, Soares, parece estar internado com Covid também, né? A gente vai estar orando por ele também, por aqueles que estão internados com Covid. A gente gostaria de agradecer a Deus hoje, porque a pastora Miriam, né, a pastora Nara também, que é a esposa do pastor Anésio, eles saíram, graças a Deus, elas saíram do hospital, né? Elas estavam entubadas, já estão em casa com a família. O Senhor curou, o Senhor libertou e graças a Deus eles estão curados. Eu creio que a mesma coisa que Deus fez na vida da pastora Miriam, da pastora Nara e de outros que foram curados da Covid, o Senhor também pode fazer a mesma coisa. Ah, pastor, mas e se a pessoa... Eu fiquei sabendo hoje, irmão Luiz, fiquei sabendo, Adriano, que morreu um pastor da Nigéria de 53 anos. Ele tinha um canal de televisão que chamava Emanuel TV. Vocês lembram essa semana passada que eu coloquei um testemunho de uma menina nigeriana que teve uma visão que Jesus estava voltando? A gente colocou no canal no YouTube, uma menina que foi curada dos olhos e teve uma visão da volta de Jesus dentro da igreja. Era da igreja desse pastor, chamava TB Yoshua, era o nome do pastor. Ele era muito usado com cura, olha para vocês verem, muito usado com cura, muito usado com milagre. Deus usava ele para fazer tremendas libertação. Depois vocês procuram na internet. E ele faleceu. Acho que faleceu de Covid. Faleceu. Aí talvez a pessoa ontem eu estava vendo o Vagnão falando que tem muita gente que está falando mal do R. Soares. Tem gente que está falando assim, o missionário R. Soares orou, tanta gente foi curada de Covid. Ele dava uma... Aí teve até um canal de televisão aí, que eu não vou falar nem o nome dela. Falou, ele vendia, olha que mentira, hein? Falou que vendia água para o povo. Eu nunca vi ele vender. A única coisa que ele fazia na oração,
consagrava o copo de água para as pessoas tomar, e as pessoas que tomavam com fé ficavam curadas e davam o testemunho, Adriano. Aí o povo é tão maligno nessa mídia esquerdista, tão maligna, que estava falando que estava vendendo a água. Sabe o que chegou a falar? Falou assim: agora eu quero ver o Elcio Soares tomar a aguinha dele. Está lá internado, cadê a aguinha benta dele? Não vai curar ele? Aí eu vi o Vagnão, tem um canal, o Vagnão que tem um canal no YouTube. Ele estava falando: meu irmão, Pedro andava na rua, a sombra de Pedro fazia milagre, pessoas eram curadas, paralítico, cego, enxergava, paralítico andava. Pedro orava, irmão Luiz, e o morto ressuscitava. E sabe como é que Pedro morreu? Pedro morreu novo, sabe de que forma? Crucificado. Paulo, os lenços de Paulo faziam milagre. Paulo ressuscitava morto. Um dia Paulo estava pregando, um jovem caiu lá no chão, no terceiro andar, morreu, e o Paulo foi lá, ressuscitou o menino e continuou pregando. Olha a fé que Paulo tinha. Sabe como é que Paulo morreu? Novo, sabe de que forma? Decapitado. Arrancaram a cabeça de Paulo. Aí então quer dizer que Paulo estava em pecado porque morreu decapitado? Pedro estava em pecado porque morreu crucificado como um ladrão? Não. É porque era o quê? A vontade e o tempo do Senhor na vida deles. Querido, quando chega o tempo de Deus na vida de um pastor, de um pregador, pode ser usado com cura, né? Pode ser quem for, um simples membro de igreja ou um pastor que é muito usado por Deus, uma missionária ou um missionário. Quando chega o tempo de Deus, quando Deus chama, igual o Cláudio Duarte falou no número da senha, 23. Se o seu é 23, o pai está chamando. E tem muita gente que confunde a morte, querido. O apóstolo Paulo fala sobre a morte. Quando ele fala aqui, eu vou ler para vocês, estou encerrando, a gente já vai orar para as pessoas que estão enfermas. O Espírito Santo tocou no meu coração. Olha o que diz aqui em 1 Tessalonicenses sobre a morte. Diz assim, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13. Irmãos, não queremos que vocês ignorem a verdade a respeito dos que dormem ou que já morreram, para que não fique triste como as pessoas que não têm esperança em Jesus. Pois se cremos que Jesus morreu, mas ressuscitou dos mortos, assim também Deus, através de Jesus, trará na companhia dele os que morreram. A palavra do Senhor ainda declara o seguinte: nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos até o dia da volta de Jesus, de modo nenhum precederemos aqueles que morreram, porque o Senhor vai dar a sua palavra de ordem, o anjo vai tocar trombeta, vai descer do céu, os que morreram crendo em Jesus, todos que morreram crendo em Jesus, ressuscitarão primeiro, depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados e encontraremos com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Então, querido, essa é a palavra de Deus. Os que morreram em Cristo, eles não estão dormindo. Dormir aqui significa que eles estão aguardando o dia do retorno de Jesus, aonde eles ressuscitarão. Então, sabe o que aconteceu com eles, Luiz? Eles foram primeiro que a gente. Já está usufruindo da glória do céu primeiro que nós. Então eles são o quê? Privilegiados. Eles teve o privilégio de ir primeiro que a gente. Ai, tadinho, morreu. O irmão morreu, tadinho. Não, tadinho não, irmão. Ele foi primeiro. Já está vendo Jesus, já está desfrutando das moradas celestial, já está ali no reino de Deus. Agora eu e você, querido, estamos aqui em 2021 lutando com confiança em Jesus.